Bendito seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Quero convidar aqui o missionário Rian, dar uma palavra de Deus para ministrar os nossos corações nessa manhã. Que o Senhor use ele com autoridade, com poder, com graça para nos ministrar. Amém? Você pode estender sua mão para cá, abençoar a vida do Rian junto comigo nessa hora. Pai, nós clamamos que o Senhor esteja com o Rian neste tempo. Usa o teu filho, ó Deus, como um canal, como um porta-voz dos céus sobre a nossa igreja nesta manhã. Nós o recebemos na qualidade de profeta, daquele que vem em nome do Senhor para ministrar nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor use com liberdade para falar aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pai de São Igreja, é uma alegria imensa estar aqui, trazendo a mensagem do Senhor, uma responsabilidade, né? Como o pastor falou, eu me chamo Rian, tenho 21 anos, faço parte do Vivagor. Estamos aqui, né, para servir, mas também para aprender, né? Vou imitar El Ramon, queria mandar um beijo para minha mãe, né, que está me assistindo, a minha rainha. Se eu estou hoje aqui, é graças a você, mãe, porque orou por mim, né? E um beijo também para uma pessoa muito especial. Queria estar iniciando, né, dar continuidade no livro de Êxodo. Mas queria falar um pouco antes, né, antes aí da escravidão que acontecia ali no Egito, né? Antes disso, todos nós conhecemos José, né? José, ele governou o Egito ali durante muito tempo, mas passou 400 anos. Se passaram 400 anos, então já havia se trocado o faraó. Então, vamos se dizer que o respeito pelo povo hebreu tinha se acabado, certo? E então Deus, ele decide então levantar um libertador para libertar o povo de Deus. E então nasce Moisés, como nós já conhecemos a história. Moisés, ele era um levita, né? Ele nasceu na época que os hebreus eram mantidos escravos ali no Egito. E um ato muito interessante é que quando Moisés, ele nasceu, ele estava para nascer, havia naquela época estava nascendo muito meninos, homens, né? E então o faraó naquela época ele estava matando, né, as crianças, né, que nascia no caso de um filho hebreu, né, de uma mulher hebreia, no caso. E então a sua mãe decide, enfim, abandonar o seu filho, deixar ele no rio Nilo, para que então alguém o encontrasse e cuidasse, né? E de acordo com a palavra, alguém o encontra, né? E é uma serva ali da esposa de Faraó, no caso, e ele é cuidado, né, pela egípcia. Mas essa egípcia, ela não tinha filho, então ela não tinha como amamentar aquela criança. Mas uma de suas servas, ela havia sabendo, né, que tinha uma mulher, e essa mulher era a mãe de Moisés. E essa mãe de Moisés, então, ela começa a amamentar o filho dela, né, o filho dela, sim, né? Então Moisés, ele tem duas criações, no caso. Um lado, vamos dizer, no mundo hoje, uma criação mais mimada, né, com tudo na mão, mas também ele tinha uma outra criação, né, de sua mãe hebreia. Mas o tempo foi passando, Moisés ele foi crescendo, e um fato interessante de Moisés, que o nome dele significa que, em hebraico, Moshe, aquele que foi tirado. De fato que ele foi tirado do rio Nilo. Então ali
já é realmente um chamado de Moisés, já estava para acontecer. E de acordo com a palavra, Moisés ele foi crescendo. Quando ele chegou aos seus 40 anos, ele já não mais concordava com algumas coisas que acontecia ali no Egito. E de acordo com a palavra, ele vê um fato ali interessante de um egípcio matando um hebreu. Ele fica revoltado. Ele vai lá e mata esse egípcio. E passou alguns dias, algum tempo, ele encontra uma outra briga de um hebreu ali. E o hebreu vira e fala: você vai querer nos corrigir também? Igual a ele. Aí nisso ele não faz mais nada. E nisso Moisés, ele foge por temor ao faraó, do que faraó podia ficar sabendo disso. Então ali já estava começando realmente o chamado de Moisés. Mas durante esse tempo Moisés ele começou a viver uma vida diferente. Não tinha tudo nas mãos. Agora ele começou a trabalhar, né? Vamos colocar pastorear, virou um pastor de ovelhas. Então se passou ali 40 anos e Moisés, a Bíblia não relata direito, mas Moisés ele sobe no monte, às vezes podia ser para procurar alguma ovelha que havia se perdido, algo assim do tipo. Mas ali então ele tem um encontro com Deus, né? Deus o aparece para ele e o chamando. E eu me identifico muito com Moisés, porque Moisés quando Deus chama ele nega o chamado dele ali, falando que ele tem a língua pesada, que ele era gago. Mas Deus ali então acaba tendo um diálogo ali, e Deus ele fala: é você que eu quero, é você que vai libertar o meu povo. Eu sou o que era, eu sou o que é, e através de você, estou reformulando aqui, e através de você, meu povo será liberto. Então a gente conhece um pouco já a história, né? E já foi falado aqui também das pragas, né? E de acordo também com a palavra, teve a 10ª praga, a 10ª praga do primogênito, né? E os hebreus eles fizeram um ato, né, de matar um animal, um cordeiro que era o mais velho no caso. Mas os povos egípcios não, o faraó não. Então ali, o filho de faraó, o primogênito dele morre. E já estou entrando já no assunto assim, né, do chamado de Moisés. Então ali, se morre então o filho de faraó. E Deus então dá uma ordem para Moisés, né? Porque o coração de faraó ainda estava duro, né? Antes da morte, antes da 10ª praga, estava duro, ainda estava endurecido, porque Deus tinha endurecido. Mas após a 10ª praga, o coração dele, vamos colocar aqui, amoleceu por enfim. E com isso, ele libera o povo. Ele libera o povo para ir embora, para adorar a Deus. Então Moisés ele guia o povo. E ele tinha 2 caminhos para levar o povo. Uma cidade mais próxima, mas Deus falou: vai para o deserto, vai para o caminho mais longo. Porque Deus já sabia que Faraó ele ia endurecer o coração de novo e ia mandar atrás do povo de Deus. Então ali eles seguem para o caminho mais longo, para o deserto.
E o deserto, eu entendo, eu estava buscando a Deus. Por que deserto? Deserto é um lugar de direção de Deus. É onde a gente realmente, se a gente tiver um relacionamento profundo com Deus, a gente realmente vai entender que no deserto a gente vai passar por as dificuldades. E então, saindo do Egito, Deus ele teve um cuidado maravilhoso com o povo. O cercou ainda, né? Ele cercou com uma coluna de nuvem, né? Os protegendo de tudo, de chuva, sol, para que eles também não fossem, né? Ali, como eu falei, de chuva, sol, para que eles não fossem consumidos pelo calor. E à noite havia uma coluna de fogo para iluminá-los e aquecê-los do frio, né? Uma coisa interessante, eu estava pesquisando, o Senhor, Ele é a nossa bússola no deserto, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, amém, glória a Deus. E sem nenhuma circunstância ali, essa nuvem se afastou deles. Durante todo o tempo em que estiveram no deserto, essa nuvem estava com eles. Deus estava com eles. Como eu falei, Ele é a nossa direção, Ele é a certeza, né? E então ali o êxodo começa, né, a começar ali, uma nova fase da vida do povo estava começando. E de fato que agora o êxodo, que significa de pessoas em passas, aquela geração, ela não sabia realmente o que era viver fora do Egito. Só Moisés sabia. Moisés, que tinha um relacionamento profundo com Deus, ele face a face. E então eles não sabiam o que era viver na dependência de Deus. Eles não sabiam. Mas é nessa hora que a gente começa a entender, né? Se a gente tiver um relacionamento profundo com Deus, se a gente começar a viver realmente dependendo dEle, aí que Ele vai ver, você permaneceu em mim. E o povo ali, eles só conheciam a vida escrava, né? A vida difícil, do jugo, mas o Senhor quebrou as correntes, e o Senhor os presenteou com a liberdade. Mas o povo ali começou, né, porque Faraó, ele então endureceu o coração de novo, né? Então ele manda ir atrás do povo, né? Mas para trazer para a gente aqui, Ele faz o mesmo conosco. Ao nos libertar, ele nos mostra novas oportunidades, perspectiva de vida. E para isso a gente precisa estar com a mente em Cristo. E como estar com a mente em Cristo, Rian? É tendo um relacionamento. O só vir à igreja, o só ouvir falar de Deus, o só eu estar falando aqui com você, a gente não vai estar só com a mente em Cristo. Você pode vir e pensar em Cristo aqui, mas não adianta. Moisés, ele entendeu o negócio. Ele queria passar para o povo. E a gente não pode realmente ter uma vida escrava, querer fazer tudo pela força dos nossos braços. O povo ali, eles ainda estavam com a mente de escravo. Eles ainda não estavam vivendo a vida de graça, a vida por inteiro, de intensidade a Deus, né? Eles ainda estavam com medos, eles ainda tinham insegurança, ainda estavam. Mas, como eu falei, deserto é um lugar de direção de Deus. E ali de acordo com
com a palavra, o povo então olha para trás e vê o povo vindo, e vê o exército vindo. Eles olharam para trás. Se olhou para trás, aí vem o medo de novo, bate a insegurança, e Faraó, como falei, tinha mudado de ideia. Então o povo olhou para trás, bateu o medo, bateu a insegurança, vendo os egípcios se aproximarem. Eles entraram em pânico. E agora? Então começaram uma coisa que em Êxodo foi normal isso acontecer. O povo então começa a murmurar, a reclamar. Era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, morresse lá mesmo, vivesse essa vida de escravo mesmo. Eles olharam para trás. Não sei como é que está a sua vida hoje, não sei. Não sei se você, por algum momento da sua vida, você olhou para trás. Às vezes Deus já te deu uma direção. Às vezes você está em um deserto. Eu já passei por um deserto. Todos nós já. Mas como vencer o deserto? Permanecendo, confiando em Deus. Mas eles ainda não estavam vivendo realmente na dependência de Deus. Então, eles viram e falam isso para Moisés. E Moisés, né, já maduro, já estava ali, já tinha vivido, né, uma vida de intimidade com Deus. Ele tranquiliza o povo, ele acalma o povo ali, calma, porque grande livramento Deus vai nos dar. E a direção para o milagre então estava por vir. Nós sabemos da história que o mar se abre, mas antes disso, Moisés ele ouve a voz de Deus lhe perguntando: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que sigam avante. Deus, ele quer isso, que a gente entenda. Siga avante. Não pare no meio do caminho. Se você está no deserto, tem que confiar em Deus. Se Ele te colocou no deserto, pode ter certeza que Ele não vai te abandonar. Não, Ele não vai, como a Bíblia relata. Não é eu que estou falando, é a palavra. Então ali o Moisés ele acalma o povo. Então ali acontece o grande milagre. Eu creio que todos nós aqui temos um milagre. Amém ou não amém? Se você ainda não tem um milagre, vai acontecer em sua vida um milagre. Então o Senhor dá ordem a Moisés ali, para que ele estendesse a vara, porque o mar ia se abrir. Então o mar se abriu. O mar se abriu. O povo passou. E a vitória do Senhor estava com eles. Estava com eles. O tema hoje é abra-se o mar. Abra-se o mar. Tema do ensino. Entenda que o mar para você está aberto. Está aberto. Mas tem que confiar nele. Ele te deu autoridade para você confiar nele. Mas um fato interessante também. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo. Êxodo capítulo 13. Capítulo 13, versículo 9.
E diz assim: e será como, vamos ler a partir do 8. Naquele mesmo dia vocês dirão a seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como um sinal na mão de vocês, e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenância no tempo determinado, de ano em ano. Então, antes do milagre acontecer ali, Deus já havia dito. Às vezes Deus já falou para você que o milagre vai acontecer, e você ainda fica: será que dá mesmo? Será que eu vou conseguir mesmo? Eu creio que todos nós temos um memorial da onde que Ele nos tirou. Minha mãe sabe, minha mãe está me assistindo, ela sabe de onde que Deus me tirou. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Da mesma forma que Deus tirou o povo do Egito daquela situação, Ele pode livrar cada um aqui. Ele abriu o mar. Ele não pode resolver um probleminha seu, uma dificuldade sua, um deserto seu. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é quem a gente tem que realmente confiar. Mas você realmente tem confiado no Senhor? Totalmente, 100%? Como é que está? Pensa aí. Você tem entregado tudo a Ele? Como é que está? Será que você está sendo maduro, igual Moisés? Não vai dar certo. Você acalma a sua família, você acalma os seus filhos, você acalma o seu discípulo, você acalma quem é os seus liderados ali. Como é que está? Você tem essa mente de Cristo? Temos que confiar plenamente em Deus. Ou a gente está sendo igual o povo de Israel, ficando com medo sempre, ficando com insegurança sempre. E a gente recebe várias palavras de direcionamento de Deus, mas cabe a gente seguir essas palavras do seu bispo, do seu pastor, do seu líder. Moisés, ele seguiu a direção de Deus. E se Moisés tivesse ido por outro caminho, já pensou sobre isso? Se ele tivesse seguido o caminho mais curto, mais rápido. Às vezes a gente está no ministério e a gente quer fazer as coisas mais fáceis. Aí lá na frente a gente vai lá, quebra a cara. Não. Se Deus te direcionou, às vezes a gente quer fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. A vontade dele é perfeita, boa, agradável. E eu sei que você já deve ter ouvido isso. O bispo Paulo prega isso aqui direto, sobre confiar em Deus. Mas o que adianta ouvir e não mudar? Não adianta nada. Não adianta nada. Tem que realmente ser como Moisés, passar pelo deserto, tendo a direção de Deus. Você crê que Deus é a sua bússola? Você realmente tem esse entendimento que Ele quer que te guie realmente? E um fato interessante também, que enquanto o povo passava, Deus ele manda um anjo que foi para bloquear o avanço dos egípcios.
né, sobre eles, e a coluna da nuvem que estava à frente do povo ficou entre eles e os egípcios, né? Para os egípcios, a nuvem era escuridão, mas para os israelitas, para o povo de Deus, para eles era que iluminava. Deus é a nossa luz, Ele que nos ilumina, Ele é quem nos guia, e Ele que tem Ele que tem o todo poder, amém? Então houve ali esse ato, Deus ele deu autoridade para Moisés. Você consegue entender? É claro, se você tiver um relacionamento com Deus, se você tem um relacionamento com Deus, você realmente tem essa autoridade. Mas você começa a entender que você até hoje você entende que você tem essa autoridade em Deus, que Ele te deu essa autoridade. Se você não tiver, não sei, algo de errado, não está certo, começa realmente a entregar tudo na mão dele, realmente sabe que você pode vencer. O diabo ele não tem poder sobre a sua vida, a não ser se você der brecha, a não ser se você der legalidade. Você tem todo o poder, toda a autoridade, todo o poder em Deus. E um fato interessante, deserto são feitos para atravessar, não é para a gente ficar parado no meio do caminho, não, a gente não pode tentar parar nele ou ficar parado nele, ficar estagnado nele, não. O deserto foi para a gente sair dele, não ficar uma vida eterna nele ali, não. O deserto vem, mas é para a gente sair dele. E o que a gente pode se aprender no deserto? Deserto é lugar de preparação, deserto é lugar de lutas, deserto é lugar de humilhação, deserto é lugar de provas. É no deserto que nós aprendemos a viver na dependência de Deus. Se você ainda não está vivendo na dependência de Deus, não é ficar parado esperando tudo, não, é pedir a direção sempre dEle. A gente está certo que a vitória vai ser certa com Ele. Aleluia. Você realmente está vivendo na dependência dEle hoje? Como é que está? Você está entregando tudo na mão dEle? Está sendo como Moisés? Está maduro? Está de coração aberto? Às vezes a vontade de Deus não é a nossa. Às vezes a vontade de Moisés naquele momento era seguir o caminho mais curto. A gente não sabe, mas poderia ser. Mas o caminho mais longo, o caminho mais difícil, é que é onde a gente pode ter a certeza que a vitória vai vir. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você tem um memorial, eu tenho um memorial incrível. Eu estava aqui sentado, o Espírito Santo começou a ministrar em minha vida o que Ele fez. Ele me tirou do Egito, me tirou daquele mundo, mas não foi fácil não, querido, não foi fácil, não foi, cara. Ramon me conhece um pouco de tempo, ele sabe como que eu era, minha vida era totalmente errada, mas eu entendi o que é viver realmente na dependência de Deus, o que realmente Ele queria para a minha vida. E um fato interessante que eu
anotei o fato da insegurança. Insegurança é um sentimento de não estar protegido, incerteza. E a segurança está em pleno controle. E o medo, retirar-se ou fugir de algo. Quando você está com medo, você quer fugir, você não quer. Você acha que antes de subir aqui, a vontade não era sair correndo? O pastor aí falou, está de consagração, filho. Tem que estar. É na dependência dele, cara, não é sobre mim, não. É sobre ele. É sobre ele, entenda isso. Se realmente, eu acho que você deve ter um chamado, todos nós temos um chamado. Mas eu não consigo, eu tenho medo. Tenha segurança em Deus, filho. Tenha certeza, no nome de Jesus. Confia realmente, plenamente nele. Não, eu sou um exemplo aqui, cara. Palavra pesada, mas Deus faz. Não sei como é que está a sua vida, como que está, se você está no deserto. Se você está no deserto é porque você é forte, é porque Deus confia em você. É no deserto que a gente aprende. É Ele que nos dá a direção por completo. Você pode ser um pastor, você pode ser uma pastora. Não importa a idade, não importa nada disso. Moisés entendeu o negócio. Ele entendeu. Ele não ligou na hora ali. Claro que na hora, né, bate ali, língua pesada. Mas não interessa. Bobear, Deus já falou contigo, Deus já te deu a direção, que é a vida que é para você cuidar. Mas você, às vezes, não bate em... Não. A gente é humano, sim, bate em insegurança. Você acha que é fácil para a gente estar aqui? Não bate a saudade, não bate a vontade de ir para casa? Bate sim, a gente é humano, a gente é carne. Você acha que foi fácil entregar tudo lá fora para viver de missões? Não foi fácil. Não foi fácil. Entregar meu emprego foi fácil? Não foi. Deixar minha família não foi fácil. Mas é viver na dependência de Deus, é entender esse negócio. É entender que Ele pode fazer tudo. Ele pode. É confiar plenamente nele. Vocês acham que durante um ano não bateu insegurança? Ei, pai! Minha língua é pesada, eu sou inseguro. Vocês acham que não bateram isso em mim? Bateu. Saudade da mamãe, saudade de casa, saudade do meu trabalho. Tirar minha carteira, fazer uma faculdade. Bateu, gente, bate. Mas entenda, tudo é para a glória dEle. Tudo é para Ele. Não é para mim. O pastor me falou, filho, fica tranquilo. A palavra não é sua. A palavra é de Deus. A palavra não é de vocês. A palavra não é nossa. É de Deus. Entenda isso. Eu sei que é culto de ensino, mas eu não consigo. Eu tenho que falar. Deus já te falou o negócio que é para você salvar, a vida que é para você salvar. Mas você às vezes acha que realmente, não, eu não tenho palavra, eu não tenho conhecimento da Bíblia. Eu não sei falar. Ei! O Espírito Santo que vai te guiar. Às vezes sim, vai ter que ser você sim falando. Mas cara, a maioria das vezes é o Espírito Santo que te guia. E é você ter esse entendimento, é você entender esse negócio.
Entenda, amados, entenda. Entenda realmente. Às vezes Deus já falou para você que é para você salvar o seu vizinho, que é para você postar um vídeo no Stories, no Instagram, mas você não postou por falta de insegurança. Nós temos que aprender esse negócio, a confiar. A gente tem que passar no deserto, temos que passar lugar de preparação, lugar onde que a gente realmente vai ver se a gente vai permanecer em Cristo ou não. É no deserto. Cara, se você não está vivendo um deserto, se você nunca viveu um deserto, pede a Deus: Deus, eu quero viver no deserto, eu quero aprender a viver em sua dependência, eu quero realmente estar preparado. É isso, querido, é isso. É realmente entender que Ele pode todas as coisas. Realmente, se Deus falar para que você vai abrir o mar, você vai abrir o mar. É isso. Tenha a mente de Cristo, não mente de escravo. Não, tira isso, arranca isso da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Noite de ceia, domingo, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui pregando em culto de ceia. Nunca. Eu vi o bispo pregando os vídeos, essa mesa linda, eu falei: caramba, que maneiro, cara, que mesa linda. E hoje eu estou aqui. Isso aqui é só o mínimo. É pequenas coisas. É claro que agora para mim é algo maravilhoso, mas eu sei que Ele já me falou que vai me levar a lugares longes, lugares altos. Às vezes Ele já te falou: filho, eu vou te levar a lugar alto. Mas às vezes bate a insegurança, bate o medo. Ei, arranca. Tira isso, tira. Você é filho, você não é escravo. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí enquanto eu bebo água. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é bom. Entendo, eu já estou terminando. Entenda hoje. O louvor, se quiser, já pode subir. Entenda hoje. Se você está em um deserto, é porque Deus te colocou nele. O mar está se abrindo hoje, em nome de Jesus. Fique-se de pé. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus. Comece a pedir a direção dEle em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Entenda esse negócio. Se você está em um deserto, mas está batendo em segurança, pede a direção dEle. Pede a calmaria dEle, pede a paz dEle que nos traz todo entendimento, toda a calmaria. É a paz dEle, não é a sua, não é. A nossa alma, ela grita sim, grita. O medo bate, a insegurança bate. Abra os olhos, querido, abra os olhos. Começa a olhar esse deserto com um olhar espiritual. Começa. Ei, tenha um memorial de onde que Deus te tirou. Olha como você era antes, olha como você é hoje. Isso foi só o mínimo que Deus fez em sua vida. Foi só o mínimo. Ele pode muito mais. Estávamos orando ali, louvando a Deus, e Deus me fez lembrar de várias coisas, o que eu fazia.
de errado. Quando minha mãe pedia para mim ir no culto, eu ia. Aí tinha hora do apelo, mas na minha alma eu queria aceitar, mas voltar para Cristo, mas sabe? Não, eu não estou pronto. O inimigo, ele faz isso. Ele fala: você não está pronto, você é incapaz, ele te julga. Mas a gente não pode dar ouvido a ele. Não pode dar ouvido. Mas uma voz tinha dentro de mim: eu te quero, filho. Você é meu. Você vai ser usado. Você vai pregar as boas novas. Você vai abrir o mar. Ei, Deus quer te usar para abrir o mar. Não importa a sua idade, não importa o quanto você é novo, o quanto você já tem de idade, não importa. Se você tem 15 anos, se você tem 40, 50, não importa, não importa. Deus, ele quer te usar, independente da sua idade. Independente da sua idade, ele quer te usar. Ele quer que você abra o mar, ele quer que você salve a vida. Ele quer que você tira aquele seu amigo, aquele seu vizinho do Egito. Ele quer. Em nome de Jesus, entenda esse negócio. Comece a ter mente de Cristo. Comece a ter mente de Cristo. Mente de Cristo, não mente de escravo. Não queira olhar para trás. O para trás já se foi. Não queira, não queira. Entenda esse negócio, meus queridos. Entenda esse negócio. Ele é Deus de poder. Ele é Deus de poder. É Ele quem liberta. É Ele quem cura. É Ele quem abre o mar. É Ele. Com toda a autoridade nele. Entenda esse negócio. Entenda esse negócio, meus queridos. Em nome de Jesus.